tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Estamos meditando o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 3, versículo de 7 a 15. O diálogo de Jesus e Nicodemos. Jesus se dirige a Nicodemos. Nicodemos era um homem de muita influência da alta cúpula do governo de Israel, de Jerusalém, um homem muito influente, e ele tinha sede de conhecer, então, qual seria a novidade trazida por Jesus Cristo, o que impactava tanto a vida das pessoas, que ele ouvia falar os milagres, os sinais, as curas. E Jesus mostra a Nicodemos falar para um homem de muito conhecimento, e de repente Jesus toca o coração deste homem, a necessidade de nascer do Espírito, nascer do alto. O próprio Jesus, no diálogo com Nicodemos, ele diz: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas. Então Jesus questiona bem o conhecimento de Nicodemos da ciência do mundo. Não era suficiente para ele conhecer o mistério de Deus. Então dominava as Escrituras, dominava a lei, dominava o governo, a ordem do povo, mas não conhecia Deus. E Jesus lembra a Nicodemos que precisa nascer do alto. O vento sopra, você vê o movimento através das árvores, as coisas, mas nascer do alto é um mistério. É tanto que o próprio Nicodemos vai perguntar depois a Jesus: como isso se faz possível? Eu preciso voltar ao seio materno. E Jesus diz a Nicodemos: não precisa. Nascer do alto significa se tornar uma criatura nova, um outro ser humano, um ser humano impactado pelas obras do amor, um ser humano movido pelas ações da caridade, do bem em prol dos mais necessitados. A conclusão do Evangelho de hoje, Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, ele vai dizer, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus falando do mistério da cruz, da morte e da ressurreição, o que Nicodemos tinha dificuldade de compreender. Por isso, nascer do alto, viver das coisas de Deus. Um cristão não pode se conformar com a mesmice da vida. Às vezes até faz alguma coisa, desenvolve algum tipo de trabalho, mas não é capaz de dar passos largos, não é capaz de desenvolver um trabalho com mais dedicação, com mais zelo. Conhece muitas coisas, é o que nós experimentamos no ambiente da igreja, pessoas que dominam tão bem a ciência, às vezes da meteorologia, da matemática, a ciência da física, da química e de tantas outras ciências, mas em matéria de fé, são pessoas muito miseráveis, são pessoas pobres, são pessoas obscuras, pessoas que não têm o mínimo de senso cristão. É este o nascimento que Jesus provoca ao coração de Nicodemos, um homem inteligente, um homem influente, mas em se tratando de fé, era um homem extremamente pobre. Por isso Jesus questiona a necessidade de Nicodemos de nascer do alto. Nós convivemos com pessoas que são de alto nível do conhecimento jurídico, da medicina, mas são pessoas totalmente afastadas de Deus, às vezes autossuficientes,
pessoas que são muito bem habilidosas no falar, no se comportar, na etiqueta, como conviver socialmente, mas sem um mínimo de consciência cristã. É este nascer de novo, é este nascer do alto, nascer do Espírito, não se conformar com as coisas do mundo, que o mesmo Jesus Cristo vai dizer, né? Quem nasce do alto, quem vive da consciência do céu, aspira às coisas do céu, coloca na sua vida esta lógica, este modelo, este padrão que é o ser cristão. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Uma expressão que nós usamos bem dentro da oração do Pai Nosso. Meus irmãos, o que soube tão bem viver a beata Lindalva Justo de Oliveira, uma freira que nasceu no Rio Grande do Norte em 1953, filha de uma família de 12 irmãos, se tornou religiosa, viveu a caridade e no ambiente do seu trabalho, na sua congregação, como consagrada a Deus, foi assediada tantas vezes por um dos seus assistidos, uma pessoa que ela cuidou, que ela amou, que ela alimentou, e por ela não corresponder a este assédio, ela foi martirizada, ela foi esfaqueada 40 vezes e ela faleceu em 9 de abril de 1993. Beata Lindalva consagrou a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue. Esta sim, soube não se apegar aos prazeres do mundo, mas viver das coisas do alto, com propostas indecentes vindo de um senhor, de um homem que ela cuidava dentro da estrutura do carisma de sua congregação. Ela viveu ao extremo a sua própria fé, a sua consagração, viveu as coisas do alto, nasceu do Espírito, por isso foi capaz de doar a sua vida por inteiro, sendo ceifada o direito de viver neste mundo, mas despontou na aurora da ressurreição, foi martirizada, esfaqueada 40 vezes, derramando o seu próprio sangue. A exemplo da beata Lindalva, procuremos viver então com mais amor, com mais dedicação, nascer do alto, conhecer o mundo, mas viver das coisas do céu, conhecer o céu, aspirar sempre às coisas do céu. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.